Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus. Começa agora a luz da palavra, sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado na página da Hebron, glória a Deus, Igreja Apostólica Internacional. Interrompemos aí o louvor para quem está pela rádio, para a gente entrar ao vivo. Para quem não conhece, nós temos um aplicativo da rádio, para quem está no Facebook, quem vai ver na retransmissão, enfim, nós temos duas plataformas, né? Nós temos o Facebook e nós temos o YouTube também. Essas duas plataformas, embora tudo que a gente faz de programação da Hebron, Facebook, depois a gente vai para o YouTube e coloca lá aquilo que foi ministrado ao vivo. Então no Facebook a gente entra ao vivo, no YouTube tudo fica lá, tudo que acontece na Hebron vai para lá depois, amém? E nós temos um aplicativo também da Hebron, que é o aplicativo da rádio, chama Rádio Hebron, um aplicativo super tranquilo. Você vai entrar na tua lojinha virtual e no teu celular, como você baixa nos aplicativos. Hoje até as crianças já sabem mexer com isso aí, é fantástico, né? Baixa o aplicativo aí, da Rádio Hebron, você vê o logo, a foto da bispa. Você baixa o aplicativo e você passa a ouvir louvor aí, 24 horas de louvor todos os dias. De segunda a segunda, não para, louvor 100%. Só para quando a gente entra ao vivo, aí interrompe, a gente entra, acabou, volta o louvor. O que é legal do aplicativo? Você consegue baixar, você consegue compartilhar, você consegue fazer tudo que você quiser fazer no celular, deixando de fundo o louvor, então não atrapalha em nada, super 10. A única coisa é o seguinte, para quem tem iPhone, não tem um aplicativo, aí tem que entrar na página, no site lá, www.radiohebron.com.br. As funções são parecidas, né? O aplicativo, o site, a página já não é a mesma coisa do aplicativo, né? Você não consegue compartilhar, você tem que mandar um link, né? Melhor dizendo aí, do site, só isso, não tem jeito. Mas você consegue mexer no celular também tranquilamente com a tela fechada, deixando o louvor de fundo. Então, super 10, o aplicativo vale a pena. Por quê? Porque você consome menos dados móveis, então vale muito a pena. Porque para quem usa dados móveis é show de bola, então aconselho aí o aplicativo da rádio, A não ser quem puder ver, logicamente, muito melhor, De manhã, pela manhã você tem a facilidade de ver a bispa aí, agora à noite, na luz da palavra, vai ter que ver o bispão aqui, amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, deixa eu falar um pouquinho da Hebron enquanto o povo vai se conectando. Telefone 11 970 13 8161, esse é o WhatsApp da Hebron. Então toda vez que quiserem falar conosco, entra no WhatsApp da Hebron, aí depois a bispa vai distribuindo para mim, para o bispo Fábio, aí a pessoa tem o nosso celular particular, mas a princípio é esse aqui, é o da Hebron, amém? Glória a Deus. Programação da Hebron, pessoal, segunda a sexta-feira nós temos, chamava-se Palavra do Dia, a partir dessa semana, glória a Deus, mudou, chama Alimento Diário às Nações, é isso, Bispo? Boa noite, Bispo Fabão. Boa noite, com muita alegria. Glória a Deus, Bispo Fabão está aqui alimento comigo aí. Alimento Diário às Nações. Então mudou o nome, glória a Deus. Direção do Senhor, lembrando que conhece a Hebron sabe que aqui nada acontece porque a gente quer, é a direção de Deus. E o Senhor deu direção para o Bispo mudar o nome do programa. Então tá aí, o programa agora chama exatamente isso. Então você conecta todo dia pela manhã, das 8h30 da manhã até umas 10h30, 15 para as 11 está terminando. Legal? De segunda a sexta-feira. Alimento diário. Amém? Depois nós temos, de domingo, logicamente, nós temos aí o culto da família, todo domingo às 10 horas da manhã. Então, super tranquilo. Nós somos 100% virtual, a igreja virtual. Nada impede que você venha aqui no estúdio também. O pessoal costuma vir aqui de domingo, tá toda a galera da igreja aqui conosco, porque o estúdio cabe aqui bastante gente, não tem problema nenhum. Só não estão vindo agora por conta da pandemia aí, então tá todo mundo confinado. Mas a gente não parou em momento algum, então, aliás, estão trabalhando mais do que antes, diga-se de passagem. Então a Hebron tem bastante atividade, semana inteira atividade, você vê, nós estamos aí, passei para vocês Palavra do Dia, Alimento Diário todos os dias de segunda a sexta, e nós temos também a Luz da Palavra de segunda e quarta-feira, então tivemos segunda-feira às 7 horas da noite, e hoje às 7 horas da noite novamente, então toda segunda e quarta nós temos encontro marcado. O que é a Luz da Palavra? Um programa de estudo, nós estamos lendo a Bíblia, numa ordem cronológica de acontecimento, então nós já estamos no livro de 2 Reis, capítulo 14, Nós começamos em Gênesis o ano passado, dia 3 de abril, completou um ano agora, e nós já estamos no livro de 2 Reis, e vamos ver vários profetas aí, e devemos terminar em dezembro em 2 Reis. Poxa, bispo, até dezembro para ver 2 Reis? Por quê? Porque tem vários profetas que estão nesse meio do caminho aqui no livro, embutidos no livro de 2 Reis. Então tem Isaías aí que tem mais de 60 capítulos, então tem muito material para a gente ver aí.
Mas esse momento que nós estamos ministrando tem um conteúdo que vai te dar uma dimensão, porque separa o povo de Israel. Então a gente precisa saber essa diferenciação. Então tudo isso eu já ministrei no capítulo 12, tenho reforçado de vez em quando esse assunto também. Então se você perdeu, volta lá, tem todo o material que está no YouTube, que é mais prático. Legal? De quarta-feira nós temos um programa também à tarde, né? São 12 quarta-feiras, chama Mulheres Transformadas. Então hoje teve às 3 horas da tarde com a bispa, e foi a sexta quarta-feira. Então a bispa ministrou sobre Dorcas, né? Maravilhoso aí, né? Uma mulher fantástica, ministrou grandemente, falando dele, Pedro fazendo milagre, Enéas, né, também. Então foi uma palavra maravilhosa lá. Depois você assiste aí as mulheres, né? Logicamente que os homens estão assistindo também, grande bênção. E sexta-feira nós temos também, só que sexta-feira é os homens transformados. Nós também vamos entrar agora na sexta-feira, né? E nós temos uma palavra para trazer aí, só que aí já é em conjunto eu e o Bispo Fabão. Então sexta-feira nós temos um encontro marcado às 8 horas da noite. Aí não é à tarde, para os homens, a maioria, né, chega um pouco mais tarde do serviço, não que as mulheres não cheguem. Mas é um programa que o Senhor deu a direção de ser feito à noite, então nós estamos fazendo sexta-feira às 8 horas da noite. Das mulheres, as mulheres que trabalham aí vão ver à noite quando chega também do trabalho. Nada impede. Aliás, o grande detalhe da Hebron é que você não perde nada. Por quê? Tudo você pode ver depois. Está no YouTube, está no Facebook, então glória a Deus. O importante é que às vezes você vai ver aí na correria, atropela, não recebe a palavra direito. Calma, ouviu lá, não conseguiu ouvir tudo, não ouviu direito. Ficou dúvida? Chega à noite, você conecta lá no YouTube e você vai pegar todo o material, seja a palavra que a bispa trouxe pela manhã, então você não fica sem o alimento. Legal? Então nós temos programação para a semana inteira, de segunda a segunda praticamente, porque domingo tem também. Aliás, só não temos no sábado. E nós estamos essa semana num propósito muito conhecido na Hebron, que é a marca da Hebron, que é o relógio de oração. Então hoje nós estamos no terceiro dia, vamos terminar domingo, começamos no domingo passado agora, de domingo para segunda. São 1 hora de adoração, onde você vai receber uma palavra, você vai levar ao Senhor, você vai clamar, colocar as suas petições, os seus pedidos diante do Senhor. Então dentro desta 1 hora, é maravilhoso o relógio de oração. Para quem não fez, está perdendo tempo, que é extraordinário. O relógio de oração tem feito a gente crescer muito. Além de viver milagre, vai nos preparando, nos capacitando. Esse mês é extraordinário porque tem bastante gente nova que está liderando os relógios de oração. Então o primeiro eu sei que às vezes é um pouco mais difícil, mas Deus está capacitando, está lapidando. Quando chegar nos próximos vai começar a tirar de letra, e aí você vai ver como que é maravilhoso, né? Cada vez mais, porque o Senhor vai lapidando a gente. Como é que a gente aprende as coisas? Não é praticando? Faz aula de direção lá, né? Você começa a dirigir, né? O carro morre uma vez, duas, daqui a pouco você já está craque, e daqui a pouco já está dirigindo e está uma maravilha. A mesma coisa é assim, o Senhor vai nos lapidando, nos capacitando e nós vamos avançando. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver, bom, quem que está aí que apareceu aqui para mim já? Vamos lá. Gláucia, boa noite com muita alegria, boa noite Mococa. Arnaldo já falou que está com a gente aí também, só que o Arnaldo e a Ana ficam pela rádio. Boa noite com muita alegria. Valéria Mogi, boa noite com muita alegria. Valéria, como tudo bem aí, minha amada? Chama todo mundo de amada, né? Boa noite Mogi, Maurício, meu amado também, casal Pedra 90, gente boa demais, amo vocês em Cristo Jesus. O Mauricião também, um abraço para vocês em Mogi. Marcelo também está aí, Marcelo Galinari. Boa noite com muita alegria, irmão do Maurício. Seja muito bem-vindo todos aí. Tá a Maína também, lá de Mococa. Glória a Deus. Então, Mococa hoje está em peso aí, ó. Vai ter Arnaldo, nós temos Ana e nós temos também aí a Maína. Glória a Deus pela sua vida aí. Um abraço para o teu filhão aí. Fala para ele que logo nós estamos aí em Mococa. Ela falou que o filhão estava perguntando de mim e coisa e tal, e logo nós estamos em Mococa. Assim que liberar, acabar essa pandemia, nós vamos estar passando em Mococa. Aliás, nós temos muita visita para fazer. Quando acabar tudo isso, olha, realmente, né? Fala sério. Bom, tem mais alguém aí que eu esqueci? Não. O que aparece para mim são só isso aí. Eliene, Claudinei, Carolzinha. Eliene, Claudinei. Pastor Edu, Pastor Edi. Hashtag, né? Glória a Deus. Eliane assista aí. Boa noite com muita alegria também. Glória a Deus. Estou muito feliz. Você falou, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Estou muito feliz de estar todo mundo no relógio de oração. O relógio de oração tem sido grande bênção. Já gravei o áudio que vai à meia-noite.
também grande bênção. Vocês vão ver o mover que o Senhor está nos colocando, né? 45 minutos só, né? 45 minutos, eu estou tendo cuidado de não passar dos 20, porque está todo mundo tendo dificuldade para compartilhar o áudio. Eu quero saber, mas quem que vocês estão mandando o áudio tendo dificuldade para compartilhar, né? Veja lá no grupo, poxa. Quem tiver dificuldade, me avisa, lógico, com antecedência, né? Não dá para me avisar na madrugada, na madrugada eu estou buscando a revelação. Mas aí o que acontece? Me avisa e eu mando no particular, sei lá, né? Ou coloco no grupo de vocês, que cada os líderes aí, acho que tiveram dificuldade de mandar no grupo de líderes, né, Bispo? Bispo Amon estava me mostrando aí. Então você tem dificuldade de mandar de um para o outro, mas amém, aí é só me avisar e eu mando no particular. Jaque, boa noite com muita alegria, boa noite Guarulhos, glória a Deus. Dona Rosélia, boa noite com muita alegria. Dona Rosélia estava com a gente ontem nós tivemos discipulado, né? Sobre para os aspirantes, né? Falando sobre a visão da Hebron e começamos a avançar um pouquinho. Glória a Deus pela Dona Rosélia, saiu no finalzinho que ela estava lá na intercessão, né? Então, glória a Deus pela vida dela, um beijo grande para Curitiba. Tá todo mundo morrendo de saudade da Dona Rosélia, foi muito legal, porque como a gente fez via vídeo, né? Duo, né? Então apareceu a foto do mundo, deu para a gente ver algumas pessoas, foi super 10, foi maravilhoso ontem esse encontro aí. Seu Walter, muito boa noite com muita alegria, o pai da Jaque aí, não sei se é a Jaque com o celular dele ou ele, enfim, muito boa noite com muita alegria. Fatiminha, boa noite Bahia, Feira de Santana, nossa, hoje eu tô bem aí, hein? Glória a Deus, hein? Vou até acelerar aqui, já abra a sua Bíblia aí, no capítulo 2 Reis, capítulo 14, eu vou tirar aí, pessoal, quem entrou, quem foi entrando aí, um abraço aí, glória a Deus pela vida de vocês. O Arnaldo tá pela rádio, que eu não vou conseguir, porque se eu for lendo aí, eu não consigo ministrar direito aqui, tá? Só para não tirar o foco aqui, então eu vou tirar as letrinhas aí. Glória a Deus. Aqui tava frio, agora tá calor, aqui em São Paulo é uma bênção. A Fatiminha, apesar de estar na Bahia, Feira de Santana é um pouco mais geladinho, né? Nós estivemos lá. A gente estranhou bastante, porque a Bahia normalmente é muito quente, mas Feira de Santana tem um clima um pouquinho atípico, até porque não tem praia, né, em Feira de Santana, né? Talvez seja por isso. Mas enfim. Pessoal, abram então suas Bíblias, vamos orar. 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 21, tá? Já eu explico aí. Vamos orar então em nome de Jesus? Curva sua cabeça um momento, fecha os olhos aí por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e glorificamos por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, nos visita poderosamente nesta noite, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, Pai. Visita cada um, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o comichão dos ouvidos, Pai. Toda a sonolência, todo o cansaço, toda a apostasia, incredulidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para que o teu povo possa ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Fala ao nosso interior, nos ensina, Pai, as tuas escrituras, Pai, em nome de Jesus. E que possamos compartilhar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo e ministro do Senhor, coloco os teus servos em liberdade, os pecados perdoados, Pai, em nome de Jesus. Que possamos entrar na tua presença, Pai, limpos de mão e puro de coração, Pai. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, vamos lá, vamos recapitular o que a gente fez. Na semana passada, nós começamos aí, na verdade, vimos 1 Joel na quarta-feira passada. O que aconteceu? Na segunda-feira, porque a gente foi até o capítulo 14, versículo 20, aí você vai para o livro de Joel. Eu mostrei, falei isso na segunda-feira novamente, explicando por que nós fomos para o livro de Joel. Tá? Então, porque é uma ordem cronológica. E o livro de Joel é um livro complexo no que sentido? Não tem muita informação, né? Não é unânime quando que entra o livro do profeta Joel. Então, a gente fala até que é depois da Babilônia, só para vocês terem uma ideia. Só que assim, o estudo que eu passei para vocês e a forma que eu coloquei, eu mostrei para vocês o porquê que ele entra, se enquadra nessa faixa que foi ministrada para vocês. Aqui, do versículo 20, paramos no versículo 20 do livro de 2 Reis, capítulo 14, paramos no versículo 20. Então, começamos o livro de Joel, vimos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Na segunda-feira eu ministrei capítulo 2 e 3. E hoje nós vamos voltar, né? Acabou o livro de Joel, voltamos aqui para o versículo 21. Nós vamos até o versículo 25, aí entra o profeta Jonas. Aí nós vamos lá para a história de Jonas.
Porque Jonas vai para Nínive, acontece tudo, ele volta e escreve o livro. Ok? Então nós vamos ler do versículo 21 até o 25. Aí narra a história de Jonas, depois nós voltamos, vamos ler aí mais um trecho, vamos para outro profeta, e depois voltamos novamente, vamos ler mais 2 capítulos de 2 Reis, e vamos novamente para outro profeta. Por quê? Aqui estamos um pouquinho antes. Se você pegar no capítulo 17, por exemplo, entra o quê? Entra a história do cativeiro assírio, que leva o povo de Israel no cativeiro. Então aqui está antecedendo a tudo isso, só que aqui nós estamos falando de tempo antes, né? De mais de 100 anos antes, mas é história. A gente sabe que naquela época tudo que o profeta falava não era que ia acontecer no dia seguinte, muitas das coisas, né? Nem todas aconteceram no dia seguinte, já tinha coisas que era mais de 100 anos para frente. Amém? Então se você pegar o livro de Daniel, por exemplo, fala de reinos, né? Impérios, então tudo isso nós vamos ver também. Lá no livro de Daniel, eu já dei um curso discipulado de Daniel, mas nós vamos fazer novamente no Luz da Palavra. Todo curso que eu dei à parte, que está no Facebook, eu vou fazer no Luz da Palavra. Por quê? Porque lá era para um público seletivo, né? Era para um pessoal da igreja, onde tinha um curso, como se fosse um curso pago, vamos dizer assim. E aqui não, a gente está fazendo a Luz da Palavra, praticamente está livre para todo mundo aí. Legal? Então vamos lá, versículo 21, vamos ler do 21 até o 22, esses 2 versículos. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Por quê? O pai tinha morrido. Aqui nessa época, nós estamos falando de 2 reinos que tinham perdido aí os reis. Os 2 reis morreram. Inclusive um deles ficou preso por um tempo, que o outro levou ele em cativeiro. Ou seja, prendeu o camarada e deixou ele preso lá por um tempo. Então aqui morreu, o que acontecia? O próximo, o herdeiro lá, o primogênito, assumia o cargo. Então aqui assume Uzias, que em algumas traduções chama ele de Azarias, né? Azarias, se você for ver, por exemplo, em 2 Reis, está como Azarias. Você vai lá para Crônicas, está como Uzias. Mas é a mesma pessoa, e quando nós formos ver lá Crônicas, eu vou relatar novamente, então fica tranquilo, tá? Que era de 16 anos e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou, depois ele descansou com seus pais. Amém? Então vamos lá. O jovem Azarias, ou Uzias, também conhecido como Uzias, sucedeu ao seu pai Amazias. Elate era uma cidade que relata, porque eu tenho parado muito nisso, porque às vezes a pessoa fala, por que você não falou, por que está aparecendo essa cidade? As coisas não aparecem na Bíblia por acaso. Tudo Deus tem propósito. Aliás, uma coisa que a gente ministra muito é que nós não temos um Deus de acaso, nós temos um Deus de propósito. Nós estudamos recentemente aí Sunamita está passando, o rei olha e vê ela, não tinha acaso, né? Era um Deus de propósito, colocou ela no momento certo, no lugar certo, ok? E mais, onde Geazi estava falando dela, então nós temos um Deus de propósito. Aqui o que acontece? Não tem nada de propósito, as coisas acontecem porque tem que acontecer, amém? Então Elate tem um porquê dessa cidade. Por que está relatado aqui? Porque Elate era uma cidade que vamos ver lá na frente, em 2 Reis, no capítulo 16, que durante o reinado de Acas, ela foi tomada por Rezim de Arã e tornou-se um território dos Edomitas. Então, por isso está relatando essa cidade agora. Ela vai ser uma terra que vai ser motivo de disputa. Então, por isso que aparece aqui que eles retomaram. Por quê? Os Edomitas, o povo deixou. Quando o povo assumiu a terra, e a gente vai ver muito disso, mas essa terra não era do povo hebreu, era, não era, o que acontece? Quando o povo com Josué foi assumir as terras, e isso a gente precisa ficar claro na mente da gente, o que o Senhor tinha falado? Vocês vão dominar a terra, mata todo mundo e fica com a terra de vocês, vai distribuir, né, as 12 tribos, lá cada um vai pegar a sua terra. Teve alguns povos que eles não foram totalmente dizimados, eles ficaram lá. E a justificativa do povo de Israel que era, vou ficar aqui porque eles vão servir como se fosse escravo, vai pagar tributo e coisa e tal. Só que esse povo, o que acontece? Você começa, em alguns momentos, a se rebelar contra o próprio povo de Deus. Porque descumpriram a ordenança do Senhor. Outros porque acharam que tinha que deixar. Saul fez muito disso, né? Então o que acontece? A gente vai ver que isso vai trazendo consequências lá na frente. Então, são um povo que se levanta porque não foram totalmente eliminados. A gente sabe que teve casos que o Senhor não deixou eliminar, por quê? Porque aqueles que vinham da descendência de Esaú, tem tudo isso, mas alguns não foram eliminados porque o povo não quis, não porque o Senhor não determinou, ok? Desobediência. É desobediência mesmo. E aí o que acontece? Deixa o camarada lá porque o cara vai dar problema, né? Amém? Então nós vamos ver lá depois de 2 Reis, no capítulo 16. Depois aqui o reinado
de Jeroboão II, né, em Israel. Esse rei aqui ele reinou 41 anos e foi um rei mau. Lembrando que, quando a gente fala de Israel, não teve nenhum rei bom. O melhorzinho foi Jeú, porque exterminou a casa de Acabe. Fora isso, também andou nos maus caminhos na metade do seu reino. Então, o reino de Israel não teve nenhum bom. Reino de Judá, nós tivemos alguns reis bons, que ficaram com as 12 tribos, com duas tribos, né? Das 12 que dividiram, ficaram com duas tribos. E que vem da linhagem de Davi. Amém? Vamos ler do versículo 23 até o 25 aí, que aí é onde entra o profeta Jonas. Vamos lá. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Você vai falar Jeroboão, fala de Jeroboão. Só que aqui está falando do primeiro Jeroboão, lá na divisão das tribos. Já falo, só entende aí. Filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara por intermédio de teu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então até aqui, então vamos entender aqui. Primeiro, aqui Jeroboão, nós estamos falando do segundo Jeroboão. O primeiro Jeroboão, o que aconteceu? Que houve na Bíblia foi quando teve Salomão morreu, o filho dele Roboão ia assumir, fez umas atrapalhadas lá, veio Jeroboão, que o Senhor tinha prometido que ia vir, por conta dos pecados de Salomão, que o final do reinado de Salomão ele se contaminou, deixou os cultos a Baal, as mulheres, aquele monte de mulher que ele casou lá, começou a infundir, mulheres estrangeiras, começou a infundir o quê? A cultura deles lá, e daqui a pouco estava aquilo que prestava culto a Baal ali dentro no palácio, daqui a pouco começou a fazer fora e o negócio tomou uma proporção muito grande. E o Senhor falou que não iria tirar, né, o reino dele por conta, né, da promessa que tinha feito para Davi. Então ele morreu, Roboão foi assumir, quis fazer pior do que o pai tinha feito. Quer dizer, o pai, apesar de tudo, mas ele queria fazer coisas ruins. O que aconteceu? Deus tirou o reinado dele, porque a gente tinha falado que ia fazer isso por conta de Salomão, e passou para o servo de Salomão, que era Jeroboão, que estava fugido no Egito. Estava lá no Egito, porque quando Salomão ficou sabendo que ele ia assumir o reino, o Senhor falou, Salomão ficou bravo com ele, ele fugiu para o Egito. Quando ele soube que Salomão morreu, ele voltou. E quando ele voltou, ele quis reivindicar alguma coisa. E o povo achou interessante colocar ele no reinado. Por quê? Porque Roboão achou que meu pai foi severo no tributo para construir os palácios, eu vou apertar ainda mais. Não tinha necessidade, já tinha construído o templo, já tinha construído palácios, quer dizer, não tinha necessidade de aumentar. Então era para dar uma poupada, ele foi lá e piorou. O que aconteceu? Deus dividiu as tribos aí. Então ficou 10 tribos com Jeroboão, sendo o reino de Israel, e 2 tribos com o reino de Judá, sendo ali com Roboão. Então Jeroboão fez tudo que era mal, levantou 2 altares, um em Betel, um em Dan e um em Betel, começou a entregar a Deus Baal e por aí foi indo aí. Então toda vez que fala de um rei João como teu pai, ele vai lá na origem, quando começou o reino de Israel dividido. Então ele vai sempre falar de Jeroboão. Só que nesse caso ele está falando de Jeroboão II, ou seja, já é o outro que assumiu, não é aquele, não é filho dele também. Porque a geração dele foi até a 4ª, depois morreu, né, mataram, porque naquela época matava, e o general, o capitão, outro camarada assumia. Então era muito normal usurpar o trono naquela época. Só que usurpar o trono só aconteceu com o reino de Israel. O reino de Judá tentou usurpar, a Atália tentou usurpar o reino, mas ela não conseguiu. Por quê? Porque Deus tinha prometido que ia manter uma descendência da casa de Davi, então ela não conseguiu, já ministrei isso. Mas com o reino de Israel, usurparam o trono várias vezes. Então aqui esse Jeroboão não tem nada a ver com a linhagem do primeiro Jeroboão. Por isso que eu estou contando essa história para você entender, tá? Não falar por isso que eu estou confundindo, não tem por que confundir. Aqui já é um outro camarada, filho de outro cara, não tem nada a ver com aquela geração. Já passou outras gerações. Inclusive, quando Jeú matou Acabe, né, Jezabel acabou com a linhagem de Jezabel, matou Acabe com a linhagem de Acabe, começou um outro povo. Então aqui já não tem nada a ver realmente com Jeroboão I, ok?
A primeira metade do século foi um período de prosperidade e força para o reino do norte e do sul também. Jeroboão II estendeu a autoridade de Israel até a entrada de Amate, como a gente falou aqui, no lado leste do Jordão até o extremo sul do Mar Morto. Como Azarias, que era rei de Judá, também fez campanha no território sulista, ou seja, no território do sul, os dois reinos deviam estar vivendo em harmonia e desfrutando de cooperação mútua. Em alguns momentos, a gente viu que, inclusive, Israel atacou o povo de Judá, um negócio muito sério. Nós vamos ver um ataque aí que vai morrer muita gente de Judá. Ataque pelo próprio povo de Israel. Irmãos contra irmãos. E só não foi dizimado porque o Senhor não permitiu. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, né? Muito sério. Só que aqui eles estavam vivendo um tempo de harmonia, que era como deveria ser, mas nem sempre foi. Então, por isso, conquistaram muitas coisas aqui nesse período. O restabelecimento dos limites israelitas fora profetizado por Jonas, inclusive. Mais uma vez, o profeta de Deus orientou a um rei. A referência a Jonas, nesse versículo, prepara para o contexto da história narrada pelo próprio profeta, muito famoso, o profeta Jonas. Então aqui aparece o nome do profeta, e como vários outros profetas foram levantados para alertar o povo, fez a mesma coisa, também alertou o povo de tudo que iria fazendo errado. Amém? Então vamos lá para o livro de Joel. Então aqui a gente entra o profeta Joel, o profeta Jonas na história aí. Então vamos lá. Um profeta que todo mundo brinca, porque foi comido pela baleia e coisa e tal. Aqui tem estudos aí, você pega alguns camaradas aí que falam um monte por conta do povo falar do baleia. Mas é para se referir a um peixe grande, né? Se você for contar hoje com a criança, você vai falar, um peixe grande comeu um camarada? Ah, tio, tá de brincadeira? Não tem como. Agora você fala para ele, uma baleia comeu um camarada? Ah, eu acredito, tio. Entendeu? Então é por conta disso. Então não dá para descrever o peixe. Então, a maioria das escrituras, ou você vai ver referência falando como uma baleia, mas para mostrar a dimensão e o tamanho desse peixe. Amém, pessoal? Porque senão o povo... E como é um livro que muito se fala, né, por conta... É que eu vou falar, tem uns peixes muito grandes. Tem peixe. Tubarão, por sinal. Mas você imagina... Baleia também. É que você imagina com um camarão, o que a gente vai... Quando você fala dessa passagem, o que você imagina? Que Jonas ficou andando, igual a gente vê no desenho, ficou andando da barriga da baleia. Então, por mais que a gente imagine um peixe grande, ninguém nunca vai imaginar um peixe que deu para o cara ficar lá, andando lá dentro. Então, você imagina, um tubarão me comeu, você é um tubarão de 10 metros, 20 metros, mas não dá para você ficar andando lá dentro do tubarão. Então, a gente sempre vai fazer associação na nossa cabeça com a baleia, porque você imagina o tamanho dela e que ele ficou lá dentro, como se ele tivesse pegado uma poltrona e ficar sentado esperando, né? O tubarão é um predador, né? O predador vai destroçar. E outro vai destroçar. A baleia ela se alimenta de plâncton, né? Essas coisas aí. Não então, alimenta-se de... Esse é um dos motivos. Então, muito se fala por conta da baleia. Não, por isso que o bispo Fábio está falando, e também pelo fato do tamanho, para mostrar uma dimensão, gente. É isso, na verdade é isso. A Bíblia não fala, foi uma baleia, fala que foi um peixe, né? Um peixe grande, nós vamos ler, inclusive, sobre isso. Então, vamos lá entender um pouquinho da história do profeta Jonas. O profeta Jonas é filho de Amitai. O livro leva o seu nome e foi escrito em aproximadamente 785 a.C., de 785 a 760. Então você vê que não foi tão longo assim. Durante o governo de Jeroboão II sobre Israel. Então veja que nós não estávamos falando de Jeroboão II aqui. Acabamos de falar de Jeroboão II aqui. Então foi escrito exatamente nessa época. Então veja que ele profetizou ali sobre o povo de Israel, só que ele vai ter uma incumbência. Vamos ver aí. Ele é contemporâneo de Amós e Oséias, portanto todos também profetizaram em Israel. Quando a gente fala de contemporâneo, é na mesma época. Só que acontece, se você pegar, por exemplo, o livro de Juízes, eu falei isso outro dia, e eu vou repetir porque é importante, a gente vai ver lá que teve juízes em vários lugares. Quando a gente lê história bíblica, principalmente no livro de Juízes, você imagina que morreu um e assumiu o outro, negativo. Tá? Porque os reinos, gente, eram muito grandes. Você vai ver situações, por exemplo, o povo estava tão grande que você vai ver que situações do povo de Israel, tá? Tinham crescido tanto. Você vê lá com Abraão, né? Com José, a quantidade de gente que eles saíam, quanto que levava de servos e servos. Você imagina nessa época aqui, já estava uma multiplicação, né? Pô, pega Jacó quando foi lá para o Egito, dali para frente, o povo na escravidão. Gente, era muita gente. Tem estudos que falam que quando foi liberto eles lá do Egito, teria pelo menos 3 milhões de pessoas. Né? Então, assim, muita coisa.
É muita gente. Então, a multiplicação aqui, nós estamos falando quantos anos para frente disso aí? Muito. Tanto que o último capítulo de Gênesis para o primeiro de Êxodo são praticamente quase 400 anos de história. Só para vocês terem uma ideia. É muita coisa. Então, o que acontece? A gente pega o livro de Juízes, se você somar o livro, tem mais ou menos 400 anos de acontecimento. Só que se você pegar lá, mas o camarada teve 40 anos de paz com Salomão, estou dando um exemplo, com Salomão não, com Sansão. O Gideão teve 30 anos de paz. Você começa a somar tudo com Débora, com mais não sei quem, com o Jefité, você vai falar, poxa, mas bispo, deu mais de 600, mas por quê? Eles eram contemporâneos, na mesma época, só que um estava com uma parte do povo e o outro com outra parte do povo. Por quê? Porque era muito grande. Lembra que Moisés já teve essa dificuldade? O que o sogro dele falou para ele? Jetro. Jetro falou para Moisés, começa a separar capitães de tantos, começa a delegar um pouco das coisas, porque você não vai dar conta de administrar todo esse povo. Concentra para você as coisas mais difíceis e o restante com os príncipes de cada tribo. Então, teoricamente, eu não vou dizer que tinha, por exemplo, um juiz para cada tribo, mas, de 12 tribos, tinha que ter lá, sabe, um ou dois lá, na mesma época, mas em extremidades. Jesus. A gente vai ver que era muito difícil. Agora nós vamos entrar numa época onde nós vamos falar do povo da Síria, estamos falando muito do povo da Síria que assolava o povo de Judá, certo? De Judá e de Israel. Depois nós falamos do povo assírio. A distância deles é grande. Tanto é que o povo, para sair para pedir ajuda para o cara, dar a volta aqui para ir lá em cima, no mapa, para pedir ajuda para o outro. Então a distância era muito grande, então tinha muita terra. É quando a gente olha o mapinha, igual você olha o mapa do Brasil. Parece pequenininho, mas quando você vai ver de terra, pelo amor de Deus, você pega países aí, grandes, tão famosos, que chega aos pés de uma capital, de um estado brasileiro. É muita coisa. Amém? Então foram contemporâneos. Então o livro de Juízes, como eu dei o exemplo, você vai ver lá, quando você pega, somando, parece que é muito mais. Mas por quê? Porque cada um estava numa extremidade sendo juiz. Legal? Seu chamado é marcado por uma resistência e rebeldia diferente dos outros profetas. A sua mensagem está baseada em eventos relacionados à sua própria vida, aquilo que ele viveu em função da direção que Deus deu para ele. Então é um profeta que é muito marcado, diferentemente dos outros, por conta da resistência. A gente vai ver que a marca do profeta normalmente é obediência ou apostasia. Se a gente pegar tudo que a gente viu até agora, é muito isso. Ou o cara era realmente obediente, Elias, Eliseu, ou o cara estava numa apostasia, que Deus precisa pegar. Principalmente em Israel tinha muita apostasia com o sacerdote. Tanto que às vezes vinha um sacerdote de Judá. Deus mandava ir lá em Israel. Por quê? Porque não tinha sacerdote lá que podia. Porque ou o cara estava apostatado da fé, ou então o cara estava prestando culto a Baal. Quer dizer, o cara se contaminou. Em vez dele converter o povo, não, ele foi convertido. Então muito tinha disso na época. Entendeu? Só que aqui o que acontece? Fala de um profeta por da rebeldia, mas você vai entender o porquê da rebeldia dele, o porquê da teimosia de Jonas. Amém? Jonas ministra a importância da fidelidade ao Senhor e a graça salvadora de Deus, que quer alcançar todos os homens em toda a terra. Nesse caso, os assírios, que eram inimigos do povo de Deus. Então não é que Jonas não queria ir para lá, o povo era inimigo. Eu chegar para você agora, lembra a Sunamita? O que o profeta falou para ela? Só que ela já tinha sido lapidada, tinha experiência, não que o profeta não teve. Ela tinha experiência, quando o profeta falou para ela, Eliseu falou, olha, vai ter fome aqui, melhor você ficar 7 anos fora aí, porque vai vir a fome, fica lá com o povo filisteu, pega as tuas coisas aqui, depois de 7 anos você volta para acabar a fome. Aí você fala, a obediência dela, ela viveu sobrenatural? Viveu. Só que pega a Bíblia, o que aconteceu logo na sequência? Houve fome em Samaria, Samaria ficou sitiada pelos sírios, ó, nós estamos falando aqui, os sírios sitiaram Samaria, o povo estava comendo esterco, estava comendo o próprio filho, então era muito séria a obediência, amém? Então aqui, o povo assírio era um povo, primeiro, era um povo cruel, viu? Um povo marcado pela crueldade, então não era por qualquer motivo que Jonas não queria ir para lá, como nós vamos ver aqui. Então vamos ler do versículo 1 ao 6 aí. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, ou seja, a sua maldade subiu até mim. Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope,
achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros, cheios de medo, chamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Então veja que cada um que estava no navio começou a clamar o seu Deus lá. Na hora que a chapa esquentou, cada um, Deus Baal, Deus não sei o que, cada um clamou o seu lá. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Quer dizer, a chapa esquentando lá do lado de fora e o camarada no maior cochilo lá. Servo de Deus estava preocupado com o quê? Nada. Servo de Deus é assim. Acho que o cara ficou pensando, por que eu vendi esse bilhete para esse mardito aí? O cara tá lá dormindo, da chapa esquentando, o cara, em vez de ajudar a botar a mala para fora, para aliviar o peso, o cara tá dormindo. Chegou-se ele ao mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então o que acontece? O camarada chegou lá e falou: levanta aí, a chapa está esquentando, todo mundo clamando Deus, bota de joelho e chama o seu Deus. Quem sabe é o seu Deus que vai atender a gente, não é o dele, não é o do outro. Porque naquela época o povo assírio não era diferente, o povo de Israel, quer dizer, tinham vários deuses. E aqui não está falando, você pode ver que ele relata os seus deuses, tudo em letra minúscula, porque eram vários deuses, cada um tinha o seu. Então era Deus Baal, Deus Azera, Deus não sei o que, cada Astarote, e por aí vai. Cada um clamava o seu lá. Jonas aqui profetizou antes do cativeiro assírio em Israel, na mesma época de Amós, quando Israel ainda não percebia que a Síria estava prestes a ser destruída. E vamos ver lá com Amós capítulo 7, nós vamos ver tudo isso. E mostra a tentativa do profeta em dar-lhe o alarme. Vamos lá. Nínive era uma capital, primeiro, uma capital do Império Assírio. Essa capital, inclusive, ela é falada lá em Gênesis, no capítulo 11, no capítulo 10. Fala sobre essa capital Nínive. Só que antigamente ela tinha um outro nome que chamava Assurp, que era do Assurbanipal, uma coisa assim, que era o rei. Na época tinha esse nome, depois eles mudaram para Nínive. Quem fundou essa cidade, inclusive, foi Nimrod. Quem que foi Nimrod? Vocês lembram? Eu ministrei lá quando eu ministrei em Gênesis, quando que começou a idolatria. Aqui o livro de Jonas contém informação importante. A idolatria começou, ela entrou e relata que foi lá com Nimrod, justamente esse camarada que fundou essa cidade de Nínive. Olha como que essa cidade era. O que ele fez? Era um cara que era conhecido porque ele foi um dos primeiros a dominar o animal, dominar o cavalo. E ele era um exímio atirador, né, um guerreiro. E quando ele morreu, acharam por bem, o cara do Bambambam, fizeram uma estátua em homenagem a ele, passaram a cultuar essa estátua. Então daí começa a entrar a idolatria. Então veja a importância dessa cidade aqui. Então relata ela, inclusive em Gênesis. Olha que nós estamos aqui em Jonas, quantos anos aqui? Estamos falando de 785 a.C. Imagina aí, Gênesis, eu estou falando de quanto? Presta atenção aqui, isso está falando antes do dilúvio, tá? Presta atenção. Ela é localizada a mais ou menos 1.300 quilômetros de Israel, às margens do rio Tigre. Então, olha a dimensão que eu estou falando para você de distância, hein? Tá entendendo? Você imagina quando o camarada falava, vou sitiar o fulano. Imagina quantos dias que era de viagem? Vou sitiar Samaria. Aqui a gente viu que os sírios sitiaram Samaria. Só que os sírios estavam mais perto. A Síria não, estava bem longe. Tanto que você vê aqui que ele teve que pegar um barco para chegar até lá. Entrar no navio, uma embarcação e ir para lá. Presta atenção. Seus muros apresentavam aproximadamente 3 metros de altura, fundada essa cidade por Nimrod. Era, portanto, a capital da Síria. Reino que posteriormente cresceu e vai subjugar o povo de Israel, que nós vamos ver lá na frente. Jonas tinha que pregar contra os próprios pecados, mas o pecado do quê? O pecado do povo da Síria, que eram tão grandes que exigiam intervenção divina. O Senhor já começou falando aqui que o pecado deles era tão grande que isso chegou até o Senhor. Então o Senhor fala para ele ir até lá. Só que acontece, por que Jonas não queria ir? Porque era um povo inimigo, um povo cruel, um povo inimigo do povo de Deus. O que Jonas ia fazer lá? Jonas queria mais que esse povo tivesse um fim logo.
Jonas falou, meu, com tanta coisa para fazer aqui, o povo de Israel está na dificuldade. O povo de Israel é desobediente. Acabei de mostrar para vocês aqui, eu acabei de ministrar para vocês, Joel tendo que ministrar com o povo de Judá, ele ministrando com o povo de Israel, povo desobediente, fazendo o que era mal. Jeroboão II reinou quantos anos? Mais de 40 anos e fez o que era mal. Então você imagina o trabalho que Jonas tinha para fazer. E aí o Senhor manda ele lá, para justamente ir lá falar com o povo inimigo. Ele não queria ir, falou, vou fazer o que lá? Com esse povo cruel, vou nada. Não vou, ele pega e entra no barco e vai para outro lugar. Chegou lá, ele viu que tinha um barco indo para Tarsis, parou em Jope, viu que tinha um barco indo para Tarsis, falou, o quê? Vou pegar meu barquinho e vou para outro canto. Só que, às vezes a gente acha que dá para fugir da presença de Deus. Então tá aqui um camarada que vai mostrar para você que não dá para fugir da presença de Deus, querido. Jonas então tinha que, lá eles exigiam o quê? Uma intervenção divina. Jonas tinha que pregar contra os seus próprios pecados, o pecado do povo, que era tão grande que exigiam a intervenção divina. Jonas simplesmente transformou o envio recebido de Deus em um desvio, pegou um desvio para outro canto. Exatamente isso que Satanás quer fazer com todos nós, que a gente, quando o Senhor dá um envio para a gente pegue um outro caminho completamente diferente. Por quê? Porque aquele caminho não nos agrada. Mas Deus não chamou você para você fazer o que te agrada, chamou para você obedecer. Lá na frente você vai entender. Jonas aqui tinha perdido boa parte espiritual, que ele deixou se contaminar, porque não conseguia ver espiritualmente que se Deus estava mandando ele para lá, porque tinha um propósito. E nós vamos entender qual era esse propósito, mas não, ele já entendeu que era um povo inimigo que não merecia perdão, né? E aí o que acontece? Então ele decide ir para Tarsis no intuito de ficar o mais longe possível de casa. O que ele achou que ele ia conseguir fazer? Se eu sair de perto de casa, eu vou para Tarsis, Deus, né, dá uma aliviada, esquece de mim, beleza, mandou outro profeta, ou então vai consumir o povo, que era o que realmente Jonas queria, que o povo fosse consumido porque era um povo inimigo. A fuga de Jonas tinha por finalidade escapar de uma incumbência difícil e talvez evitar a conversão e a preservação daquela nação que seria uma ameaça para o povo de Israel. Então ele falou, eu vou lá, vou preservar esse povo, Deus vai salvar esse povo, que é uma ameaça para a gente, por que eu vou fazer lá? Vou favorecer o inimigo, para amanhã o inimigo se levantar contra mim? Então não fazia sentido no entendimento dele ir para lá. Só que ele não estava indo para lá por uma livre espontânea vontade, de que alguém deu, uma pessoa qualquer deu uma direção para ele, um rei poderia errar dando uma direção para ele. Mas Deus deu uma direção para ele. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Deus deu direção, o camarada que obedeceu não errou. Agora, aquele que ia pelaquilo que o rei achava sem a direção de Deus, por várias vezes tiveram invertidas. Amém? Jope, por sua vez, era realmente um porto marítimo, mais acessível a Judá do que a Israel. A Judá e a Israel. E de lá, Jonas então pretendia ir para um lugar mais afastado de Nínive que ele conhecesse. Então, vou para um lugar mais afastado que eu puder aqui, mas saio de perto de Nínive. Então, tudo que ele queria fazer era fugir, como se Deus fosse esquecer dele, ou ainda que ele pudesse fugir da presença de Deus, né? Vamos, fala sério, o cara quer fugir da presença de Deus, né? Profeta mais confundido e atrapalhado. A bispa não gosta de ministrar sobre o profeta Jonas, mas por que, gente? É fácil a gente julgar o camarada porque ele queria fugir da situação. Mas, Deus chega para você e fala assim, é o seguinte, lembra aquele povo lá? Lembra que eles te assolaram? Lembra que eles correm o risco deles virem aqui de novo? Eu quero que você vá lá dar um recado para eles. Pô, Deus. Lá na faixa de Gaza. Lá na faixa de Gaza. Vamos lá na faixa de Gaza dar um recado. Deus, fala sério. O povo é inimigo da gente, os muçulmanos lá, os árabes lá querem matar a gente, você vai mandar para lá? Tortura. Então, se estão matando o povo lá por nada, porque tá andando com a Bíblia debaixo do braço, imagine eu que for falar alguma coisa, profetizar. Você imagina. Então o que acontece? Jonas não queria ir por causa disso, né, gente? Vamos ler do versículo 7 ao 12 aí. Diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaremos sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha só. O que era eles lançavam sorte naquela época? O Turim e o Urim. Eles jogavam como se fosse uma pedra, né? Eles chamavam sorte e ali eles entendiam o quê? Que Deus falava através do lançamento daquelas pedras, como ia caindo. Lembra que quando foi para escolher Saul como rei, foi também feito dessa forma? Foram lançando sorte. A Bíblia fala que lançaram sorte até chegar naquela tribo, e depois chegaram na vida de Saul. E Saul lá escondido no meio das bagagens.
Então lançava-se sorte até chegar. Quando lançaram sorte aqui, chegou sobre Jonas. Os caras falaram, agora entendi que aquele camarada estava dormindo lá embaixo, sossegado, né? Ele é o problema, ele é o B.O., né? Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de que nos sobreveio esse mal. Como caiu sobre ele, o povo falou, me fala aí o que você fez. Por que nós está acontecendo esse mal todo com a gente? Eu quero saber o que você aprontou. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E que povo tu és? E ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Será que ele teme mesmo, né? Fala sério, o cara tem para outro canto, fala que é servo do Senhor e que teme a Deus e está desobedecendo a Deus, né? Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizesse? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então ele declarou aqui para o povo que estava fugindo da presença de Deus. Então o povo, você imagina, o cara falou, vamos lançar o homem fora, né? Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, mas agora pelo menos ele teve consciência. Não é que a chapa esquentou para ele, não tinha jeito também. Ele propôs aquilo que muito possivelmente esse cara ia fazer, ele querendo ou não, né? Então ele propôs fazer o seguinte, eu já sei que a culpa é minha, puxou a responsabilidade para ele, de fato era, sabia qual era o pecado dele, a desobediência, e falou, me lança ao mar e vai acalmar aí tudo aí. O povo já tinha remado, tentando chegar na beira da praia, já tinham lançado fora tudo que era pesado para tentar aliviar e nada estava resolvendo. Jonas, nesta altura do campeonato, já sabia que a sua desobediência era a causa do problema e por isso pede para que o lance para fora do navio. Então, já estava evidente para ele, já não tinha mais dúvida nenhuma que tudo que estava acontecendo era fruto da desobediência dele. Os homens do navio ainda tentaram remar até alcançar a terra, porém a tempestade somente aumentava. Quer dizer, por mais que tentavam ir até a terra, porque não queriam lançar ele fora, apesar de tudo que ele merecesse, não queriam lançar ele fora. Tentaram remar, mas a tempestade somente aumentava. Os homens claramente clamaram ao Senhor pela vida deles, e que o sangue de Jonas não sobrecaísse sobre eles, pois eram inocentes. Então lançaram ele ao mar e o mar se acalmou. Olha a preocupação desses camaradas. Quando falou que eles eram servos, que ele era servo de Deus, o que o povo falou? Vai cair sobre a gente o sangue dele. Porque naquela época, quando você fazia alguma coisa, esse sangue era cobrado de você. Lembra? A gente vê. Temia, né? O povo sabia quem era Deus, podia adorar outros deuses, mas sabia como era e sabia da lei de Moisés. Tanto é que você vê camaradas, Davi deixa recado para Salomão, precisa tomar providência com fulano de tal lá, porque ele matou meu filho e esse sangue ele nunca pagou por esse sangue. Então, naquela época era assim, o cara pagava pelo sangue que ele derramou. Então, uma das coisas que o povo aqui declara, que esse sangue não cai sobre nós somos inocentes. Ele está pedindo para jogar ele fora, mas olha que nós podemos morrer todo mundo por conta dele também, né? Vamos ler do versículo 16 ao 17. Vamos lá. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha o camarada, o que esses caras fizeram? Eles estavam cada um orando para o seu Deus. Olha o posicionamento deles agora. Viram que Deus não era Deus de brincadeira, que Deus era Deus, só existia um Deus. O que eles fizeram foram lá, queimaram o holocausto, começaram a entregar oferta para o Senhor. Deparou o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então você vê aqui que fala desse peixe e não fala o tamanho do peixe, né? Não fala, só fala que é um peixe, mas a gente sabe que muita gente fala que é uma baleia por conta do que eu falei para vocês. Não dá para imaginar um cara andando, né? Como um cara anda dentro de um peixinho pequenininho ou de um tubarão, enfim. Então, como o bispo Fabinho lembrou, né? Tubarão carnívoro ia lá e ia consumir o cara. Então fala que ele ficou dentro de uma baleia, mas ali ele ficou por 3 dias e 3 noites. A bispa fala, como que pode ser um profeta de Ela não gosta de falar dele pelo fato que ela fala que ele foi vomitado. Por quê? Porque o profeta ficou lá dentro. Aí agora, o que acontece? Agora é uma hora do conserto dele com Deus. Se Deus quisesse consumir ele de uma vez, ele tinha consumido. Então o que ele faz? O que o profeta sabia naquela época? Sabia como ir à presença do Senhor.
Então ele sabia que agora era a hora dele se derramar no altar do Senhor. Então no capítulo 2 nós vamos ver esse derramar do profeta para que o Senhor aliviasse a chapa dele aí, para que ele não fosse consumido por conta do que ele fez. Então no capítulo 2 é a oração de Jonas que ele fez no ventre do peixe. Presta atenção, vamos ler do versículo 1 ao 2 aí. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Então o que acontece? Quando ele chegou lá dentro, ele gritou, ele começa a declarar essa oração. Por quê? Porque Deus ouviu ele. Logicamente o profeta tinha experiência com Deus, ele sabia que se ele se arrependesse, que ele clamasse ao Senhor, o Senhor era misericordioso e ia ouvir a voz dele. Então o que ele fez? A partir da hora que ele foi comido pelo peixe, a primeira coisa que ele fez, ele começou a clamar ao Senhor, começou a recitar e glorificar o Senhor. Então Jonas clama ao Senhor como um salmo, declarando 4 pontos importantes nesse salmo, como um salmo que ele recita para o Senhor. Presta atenção que eu vou recitar os 4 que ele fala durante esse clamor dele, eu não vou ler ele inteiro para não ter necessidade. Uma declaração acerca do livramento do Senhor, que o Senhor livrou ele. A partir da hora que ele foi comido pelo peixe e não morreu imediatamente, ele sabia que o Senhor estava livrando ele. Só não sabia o que o Senhor ainda ia fazer, mas ele já começa a glorificar o Senhor. Então ele declara acerca do livramento que Deus deu para ele. Segundo, um relato sobre a aflição dele por tudo que passou, né, ser jogado, ser comido por um peixe, quer dizer, ele começa a relatar a aflição dele nesse salmo. E depois de uma descrição do seu clamor por ajuda, clamando ao Senhor por ajuda. Sabia para que Deus atendesse, né, o clamor dele, então ele começa a declarar o clamor e pedindo para que Deus tivesse misericórdia dele. Amém? E o último, um voto de louvor, e aí ele glorifica a Deus, porque a oração dele foi atendida. Então realmente é aquele cara que está na angústia, está no desespero, mas sabe que pode clamar a um Deus, que nós não temos um Deus que não é um Deus surdo, que vai responder, e respondeu imediatamente para ele, né? Então vamos ler do versículo 7 ao 10 aí. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha só como ele fez. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ele lembrou de quem? Lembrou do Senhor, né? Desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então você vê que ele começa a declarar aí, né? Deus não só não desamparou ele, nem desistiu de tê-lo como instrumento nas mãos do Senhor, e por isso, né, salvou ele. Então Deus não tinha desistido dele, só que deu uma grande lição para Jonas. Você pode ter certeza que daí para frente ele começa a não desobedecer. Então ele vai começar agora o chamado dele, fazer aquilo que Deus tinha orientado da direção para ele fazer. Porque até então ele estava só tentando fugir aqui, né, e quase causa a morte de um monte de gente por conta da desobediência dele. Então é um profeta que eu falo muito, que ele se enquadra muitas vezes com a gente, né? Nós vamos só ter o capítulo 2, pessoal. Já falta 3, 4 minutos aí. E aí na segunda-feira a gente lê o capítulo 3 e 4, que é muito importante porque aí vai acontecer história realmente com esse povo, e você vai entender por que o Senhor mandou ele até lá, né? Apesar de ser um povo inimigo, Deus tinha o quê? Tinha propósito tudo isso. Porque vai fazer a diferença com o povo de Israel, vai fazer a diferença com o povo de Judá. Então tudo isso tem importância. Então nós vamos ver tudo isso na quarta-feira. Mas aqui o que a gente vê a desobediência dele. E eu falo que ele se enquadra muito com a gente. Muitas vezes o Senhor nos dá uma direção e o posicionamento que a gente tem é exatamente o de Jonas. Só que o que acontece hoje? Nós não somos comidos pela baleia, nós estamos dando volta na montanha. Sabe quando parece que as coisas não vão? Por quê? Nós estamos rodando. Porque desobediência. Só que o que Deus fez com ele? Deus tinha propósito. Deus não tinha desistido dele. Só que falou, tudo bem, você não vai me obedecer assim? Então pera um pouquinho. Pumba, deu uma tempestade lá, deu vento, não sei o que, colocou ele na barriga do peixe lá e deixou ele 3 dias lá. Fico pensando em 3 dias, Jonas, vamos ver se daqui, vou te refrescar a memória de quem eu sou e qual é a direção que eu tenho para a tua vida. Quantas pessoas não vivem isso hoje?
Fica aí 1 ano, 2 anos aí, onde Deus fala, tudo bem, vou te colocar vamos brincar aí, né? Eu vou te colocar na geladeira aí, fica na geladeira aí 2 anos aí, dando volta na montanha, não vive nada, a pessoa não consegue avançar, por quê? Desobediência. Então não pense você, que aqui o Senhor está tratando com o profeta, não pense com a gente, que não é, com a gente que eu digo assim, a gente que não é sacerdote, não é que vai ser diferente, não. Deus vai tratar com quem tiver que tratar. Se Deus tiver propósito na tua vida, querido, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então lembre-se, Deus tem propósito na tua vida, tem um chamado para fazer, não desobedeça. Por quê? Vai desobedecer? Vai ficar dando volta na montanha. Não tem um peixe para te engolir hoje? Vai ficar dando volta na montanha, até você ir cumprir aquilo que Deus determinou. Então o que nós fazemos hoje, nós como sacerdote? Na Hebron, principalmente, né, o que a gente prega e ministra todos os dias. Se Deus mandou, que Deus não discute, a gente obedece. Mas eu não gosto, nós fomos chamados para gostar, nós somos chamados para obedecer ao Senhor. O Senhor não perguntou se a gente gosta. O Senhor não chegou lá para Moisés, vamos fazer o seguinte, senta aí, Moisés, o que você acha de eu colocar aqui para não matar? Né? O que você acha aqui para não olhar? Não, Deus, olhar para a mulher do próximo deixa esse aqui é bom. Moisés deve ter falado, eu posso ter mais de uma mulher, né? Não sei como é, né? Não, Deus não discutiu com ele sobre o assunto. Deus falou para ele, começa a escrever aí que eu vou ditando para você. Então nós temos que entender que tudo vem o quê? Da obediência. Ou a gente obedece, ou vai passar por esse tempo aqui, como Jonas passou. Glória a Deus que foi 3 dias, mas você acha que 3 dias dentro da barriga do peixe deve ter sido maravilhoso? Tenho certeza para você que não foi. Para alguns preferia passar 1 ano aí de deserto. Passar 40 anos no deserto e botar o pé na terra prometida, que graça tem? Camarada morreram tudo lá. Mas eles foram Deus matou ele com guerra? Não, porque nos 40 anos de deserto não tiveram guerra. Aliás, eles estavam sendo lapidados por que enfrentar, mas a geração que estava nascendo. Porque quem tinha acima de 20 anos, morreu tudo no deserto. Morreu de velhice, de enfermidade, enfim, morreram tudo no deserto. Só entrou daquela leva que saiu do Egito, só Josué e Calebe. Nem Moisés não entrou. Só Josué e Calebe. Aliás, Deus ainda levou ele lá no monte e falou, tá vendo lá? Canaã lá, vou dar tudo isso aqui pro teu povo. Pro meu povo que eu prometi. Mas você não vai entrar. Porque o que eu tenho para você é algo muito maior. A pessoa fala, desobediência de Moisés, amém. O Senhor fala lá que Moisés quando feriu a rocha e coisa e tal, por conta todo mundo falando na orelha dele, mas logicamente Deus estava levando para um plano muito maior. Né? Tanto é que não achou no corpo dele. Mas o que acontece? Você vê que o povo ficou lá, foi morrendo tudo no deserto. Aí uma nova geração que foi entrar lá, que foram os filhos e coisa e tal, que foram viver tudo que viveram. E mesmo assim o povo desobedeceu, era judiado assim, vinha guerra do povo assírio, vinha guerra do filisteu, guerra de outros, e por aí vai. Então, em nome de Jesus, né? Nós voltamos na segunda-feira com o capítulo 3 e 4, nós vamos entender um pouco mais de Jonas. Presta atenção, não perde na segunda-feira, por quê? Porque logo na sequência, depois nós vamos chegando perto do tempo do cativeiro assírio, nós vamos entender o porquê. E aqui nós já estamos vendo que Deus, o que acontece? Vai usar o profeta para falar com o povo. Aqui está falando com a Síria. Só que acontece, esse povo assírio vai levar o povo em cativeiro. No capítulo 17. Só que estamos falando de quase 100 anos depois, mais de 100 anos depois. Então presta atenção, vai mais outro profeta vai aqui também. Não é só Jonas não, tem mais um profeta que vai, mas você espera que a semana que vem eu falo para vocês. Tem outro profeta que vai até essa cidade aqui. Esse povo vai ser visitado por mais um profeta. Só que o profeta que chega lá agora é para... Deus deu uma oportunidade para o povo. Profeta apocalíptico. Profeta apocalíptico. Foi lá para executar. Aqui o que acontece? Deus está dando oportunidade, vai dar oportunidade para esse povo. E você vai ver como é que eles vão se comportar, diferentemente de muito povo de Israel. Então, espera aí sendo nos próximos capítulos na segunda-feira. A chapa vai esquentar, amém? Quase igual a novela da Record. Espera segunda-feira, que segunda-feira tem mais aí, né? Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus e a gente encerra por hoje. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, por esse estudo maravilhoso, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que viu ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, da mesma forma seja visitado, Pai, toca, cura, liberta, restaura, aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, livra o teu povo, Pai, dessa pandemia, Deus, em nome de Jesus, blinda cada casa, derrama o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, na vida de cada
cada um, a honra, a glória, o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio o teu servo com a noite debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Depois se Deus preparar, eu quero fazer um outro programa para a gente explicar algumas coisas, tirar dúvidas com vocês. Porque eu passo para vocês e falo, gente, se tiver dúvida, chama no WhatsApp. Ninguém chama, estou achando que estou conseguindo me fazer por entender, né? Porque eu detalhe bastante para que fique bem claro. Não tenho pressa, né, de correr com o livro. O importante é você entender. Para mim, o mais importante é você entender. Senão eu vou ficar aqui falando, né, perdendo o tempo meu e o de vocês. Então não é perda de tempo. Então eu quero fazer um outro programa, um outro formato, que dê para a gente explicar um pouco mais. Que estava orando agora e o Senhor me lembrou que a gente fala bálsamo de Gileade. Por que bálsamo de Gileade? Porque a tribo de Gileade produzia o bálsamo. Então fala-se bálsamo de Gileade. Então tem várias coisas na Bíblia que pode despertar curiosidade, que dá para a gente saber. Rosa de Saron, que está lá que Salomão falou, e por aí vai. Amém? Então tudo tem porquê, tem propósito. Né? Amém, pessoal? Glória a Deus. Esta é Hebrom, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Pessoal, um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Não esqueça, pessoal, do relógio de oração, de intercessão. Tamo junto e a gente volta na segunda-feira em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo, tchau, tchau. Fica na paz do Senhor.